Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Estamos nos encaminhando para o capítulo 33 do livro Nosso Lar, e tem sido um percurso maravilhoso, com muito aprendizado e muitas reflexões para todos nós que participamos desse estudo. Não se trata apenas das reflexões doutrinárias. Enquanto assistimos esses vídeos, preparado com muito carinho, naturalmente, o ambiente espiritual se eleva e nossa alma se acalma. Podemos assim, receber inspirações e energias salutares dos amigos espirituais. É um benefício para todos nós que estudamos, mas também para toda a família, para todos aqueles da nossa casa. Faça seu comentário, divulgue o canal, compartilhe. É importante a sua postura proativa, a sua participação comprometida para que possamos levar a doutrina espírita, seus esclarecimentos e seu conteúdo consolador ao máximo possível de corações. Esse trabalho é nosso, de todos nós. Capítulo 33. Curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo contudo qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Só para recordar, samaritanos, já foi esclarecido no capítulo 31. Quem são os samaritanos? É um grupo de apoio do Ministério da Regeneração, que periodicamente vai ao umbral para recolher os espíritos que já estão preparados em função do arrependimento. Em função das reflexões feitas, já estão preparados para saírem do umbral. Temos que estar preparados, precisamos estar dispostos, ainda que inconscientemente a mudar. Ninguém está desamparado, ninguém. Percebam o que André Luiz está narrando, porque o clima mental nas câmaras de retificação é um clima denso, é um clima pesado, em função da emanação mental dos espíritos que lá estão recolhidos. Aqui não, aqui ele está na via pública. Aqui ele está andando pela colônia. E vejam como ele está mais sensível. Antes ele não percebia isso. Quando ele era o revoltado, quando ele era o teimoso, quando ele era o sofredor inveterado, sempre reclamando do próprio sofrimento, sempre lamentando, incapaz de reconhecer as próprias falhas, ele não percebia isso. Agora, nós temos um André Luiz completamente diferente. Nós temos agora um André Luiz renovado. Nós temos agora um André Luiz que fez uma mudança de mentalidade, passou por um processo de renovação mental. Esse André Luiz percebe coisas que antes não percebia. Mudou alguma coisa na colônia? Nada. A colônia continua a mesma. Quem mudou foi o André Luiz. O que mudou foi o olhar do André Luiz. Prestaram atenção nessas palavras? Envolvendo-me em sensações de repouso. O que o André Luiz está sugerindo aqui? Repouso não é só quando você deita e dorme. Vejam, ele está há mais de 16 horas, começou o trabalho às 8 da manhã, já está quase meia-noite, trabalhando. No entanto, essa caminhada ao ar livre, com essa atitude mental, já é similar a um repouso. Isso é muito interessante.
Mais para frente, esse assunto será trabalhado com mais detalhe. Por ora, basta que entendamos uma coisa: se eu mudei de atividade, eu saí de uma atividade e fui para uma outra diferente, dependendo de como essa mudança é feita, eu experimento uma sensação de repouso. Então, ele estava num ritmo, agora ele está caminhando, vai lá ajudar os samaritanos, mudou o ritmo, ele já está experimentando um repouso. Muito interessante isso. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente, e no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam meu íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Demonstrando ainda sentimentos de saudades, porque é natural. Essa passagem é bonita, porque o Chico Xavier costumava dizer que saudade é algo que dói nos dois lados da vida. Então, nós que perdemos entes queridos, que desencarnaram, ficamos aqui com o coração apertado de saudade e eles lá desencarnados, no mundo espiritual, com saudade. Perceberam? Então, não é o fato de você saber que a imortalidade existe, não é o fato de você ver espírito que vai tirar saudade. Por quê? Se fosse assim, espírito desencarnado não tinha saudade, não é mesmo? Espírito desencarnado não vê espírito? Vê. Espírito desencarnado não toca espírito? Toca. Espírito desencarnado não tem a certeza da imortalidade? Tem. Então, por que eles têm saudade? Porque saudade é falta de estar ao lado, de estar juntinho das pessoas que você ama. Natural isso. É um sentimento. Então, André Luiz está percebendo que precisava de renovação íntima, precisava fortalecer seu coração para lidar com isso, lidar com essas situações da vida. Que situações da vida? A situação da vida é a seguinte: nós não nascemos juntos e nós não vamos desencarnar juntos. Esse é um fato da vida. O grupo de espíritos amados, o grupo de espíritos que compõe nosso círculo de afetos, quando encarnam, não encarnam todos no mesmo dia, na mesma hora. Não tem jeito. Encarnam em momentos distintos, e portanto, desencarnam em momentos distintos. Essa chegada e essa partida não se dão no mesmo momento. Então, é preciso fazer esse trabalho íntimo, esse cuidar do coração, fortalecer o sentimento para essa experiência de entender que nós não viemos juntos e não voltaremos juntos. Nós nos encontramos aqui por um tempo e nos encontramos lá por um tempo. Até que possamos atingir o estado de pureza espiritual, no qual o espírito não mais necessita encarnar, então vamos poder usufruir daquela presença permanente ao lado daqueles que nós amamos. E seguir pela eternidade a evolução espiritual, sem necessidade desses encontros e despedidas. Em verdade, muito amara a companheira de lutas. E sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão, e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Aqui André Luiz já demonstra uma melhor conscientização emocional. Já consegue refletir melhor, e busca equilibrar os pensamentos e com a ajuda da oração, acerena seus pensamentos e reflexões. Ele amadureceu, ele cresceu, ele evoluiu. E quando ele olha para o André Luiz que for encarnado,
ele pensa: meu Deus, que vida frívola! Quanto tempo eu perdi com nada! Joguei fora o meu tempo. Vejam essa reflexão: nada criará de sólido e útil no espírito dos meus familiares, embora ele tenha dado tudo de material, tanto para a esposa quanto para os filhos. Perceberam? Desafiador isso. Na condição que ele se encontrava, como médico, com recursos mais do que suficientes, mas não construiu nada no coração e no espírito deles. Não ensinou para os filhos e para a esposa resiliência, confiança, maturidade do senso moral, não deixou uma herança espiritual, deixou apenas uma herança material. É uma reflexão. E isso nos leva a refletir: o que estou deixando para os meus filhos? O que estou deixando para a minha família? Que tipo de experiência? Como estou marcando o coração dos meus amados? Que tipo de lições? Até de testemunhos? Exemplificações? Qual é o meu exemplo? Quais são os valores? Valores não é dinheiro, não. São valores morais, éticos, princípios. O que estou deixando gravado, aquele tesouro imperecível que nem a traça, nem a ferrugem corrói. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Vejam o que André Luiz está dizendo. Com a intenção de abastecer-se. Ou seja, plantamos o trigo? Cuidamos da fonte. Então, como podemos querer comer o pão e beber a água? Nós podemos assumir uma postura que é muito perigosa, que é a postura de predador, a postura de gafanhoto. Como é que é o gafanhoto? O gafanhoto só passa destruindo e consumindo tudo. Ele quer tudo. Ele só quer. Ele vai devorando. Então, tem uma fonte de água e ele bebe toda a água. Tem um campo de trigo e ele come todo o trigo. Ele não quer saber quem plantou, quanto que custou, qual foi o esforço. Não, ele só quer usufruir. Ele não se sente responsável por manter. Ele não tem espírito de reciprocidade, só quer receber. É muito interessante isso. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Despertar a mente, vejam, porque temos vários estados mentais, temos estados mentais mais inferiores, mais animalizados, alguns até grotescos, e temos estados mentais elevados, sublimes, estados mentais de bondade, de lucidez, de sabedoria, de fraternidade, de cooperação, e precisamos ficar vigilantes com relação aos nossos estados mentais. É isso que ele está dizendo, estava sentindo aqui, esse chamado para elevar os seus padrões mentais. E como que fazemos isso? Primeiro através dessa meditação, dessa reflexão, vejam ele caminhava e refletia e também através da oração e do serviço em favor do próximo. André Luiz fazia as três coisas, ele já está aqui há várias horas trabalhando nas câmaras de retificação, portanto servindo ao próximo, e lá em nosso lar todo o trabalho é remunerado com bônus hora, todo o trabalho, inclusive o trabalho da caridade, recebe bônus hora. André Luiz estava no de trabalho atendendo, aprendendo, mudando concepções, aproveitava, refletia, meditava, e em determinados momentos fazia suas orações, portanto ele estava assim, elevando seus padrões mentais. Vejam que André Luiz, no estado contemplativo, observa o luar, o céu sublime, a beleza do ambiente e fazia preces. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei.
Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Que ótimo! Ele, desencarnado no mundo espiritual, em espírito, viu duas figuras que pareciam fantasmas e ficou com medo. André Luiz, desencarnado, ficou com medo de fantasma. Vejam que cena engraçada, o espírito com medo de fantasma, e isso aqui é uma lição para todos nós, porque toda vez que estivermos diante do desconhecido, teremos uma reação de medo, é natural. Quando estamos diante de algo que não conhecemos, algo que nunca vimos, algo que não nos lembramos, temos essa reação de medo, é natural. E percebemos que Narcisa, sorrindo, esclareceu que também passou pela mesma situação. E explica que eram espíritos encarnados, que aqueles filamentos é o que liga o perispírito desses seres ao corpo deles, que está repousando no mundo corporal. O espírito permanece conectado ao corpo por esses fios, por esses mecanismos sofisticados, e é o que diferencia um espírito encarnado em desdobramento, de um espírito desencarnado. Esse filamento citado aqui será explicado com mais detalhes em livros mais à frente dessa série. A vida no mundo espiritual. E encorajando-me bondosamente, acentuou: Vamos até lá, temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal em tarefa que não podemos conhecer. Vamos fazer uma observação aqui. Temos que tomar muito cuidado para não banalizar as missões espirituais, o conhecimento das encarnações. Às vezes as pessoas acreditam que quando o espírito encarna, todo mundo fica sabendo, não fica. Essas missões espirituais elevadas se dão em segredo, em sigilo, sabem por quê? Por questões de proteção dos espíritos missionários. Raramente, é muito difícil alguém ficar sabendo de quem se trata. Vejam que a Narcisa identificou a luz azul, sinal de um padrão vibratório muito superior, mas não sabe do que se trata, não consegue identificar quem são esses espíritos, o que fazem eles na encarnação. Assim, vejam, são mensageiros muito elevados em tarefa que não podemos conhecer. Sendo assim, Narcisa está no mundo espiritual e não tem acesso à missão desses espíritos, que dirá aos encarnados. Então, muito cuidado com essas informações. Ah, esse aqui é a encarnação de não sei quem, muito cuidado com isso. Muito cuidado para que não sejamos vítimas de um engodo, para que não sejamos uma presa fácil de uma fantasia. Espíritos em missão elevada, não se revelam, suas missões se dão em sigilo, podemos conhecer o fruto do trabalho deles, podemos conhecer a qualidade moral e intelectual da sua vida, o que fazem, porque conhece-se a árvore pelos seus frutos, mas cuidado, é muito difícil alguém se identificar como um espírito desses em missão. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: Lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Percebam. Eram carroças mesmo,
carroças puxadas por jumentos, e com cães fazendo muito barulho. Onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Iremos estudar isso aqui, a série André Luiz vai explicar em detalhes isso. Mas basicamente é o seguinte, somos herdeiros da evolução e especificamente esses verdadeiros monstros, já estão há anos nos reinos inferiores da natureza, quando em queda moral o que faz o espírito? Ele reativa padrões de animalidade e atinge um comportamento monstruoso. Assim, alguém pode perguntar, o diabo existe? Existe. O mundo está cheio de diabo porque a palavra diabolos em grego ou satanás em hebraico, significa o adversário, aquele que é adversário da lei divina, aquele que é o inimigo do bem, aquele que é o inimigo da paz, do equilíbrio, da sustentabilidade, aquele que gera dor, sofrimento, trabalha para atrapalhar, para destruir, esse é o diabo. Qualquer um de nós pode se tornar um diabo, qualquer um de nós pode cometer um gesto monstruoso. Essas criaturas quando chegam no mundo espiritual têm uma aparência monstruosa, porque o perispírito reflete a monstruosidade dos pensamentos e dos sentimentos dessas criaturas. É simples assim, seus pensamentos e sentimentos determinam a sua aparência espiritual, suas vibrações espirituais são simples assim, e nas regiões mais inferiores do umbral, é claro que vamos encontrar essas criaturas que ficaram como monstros. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que mesmo de longe me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino. Mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. A observação mais interessante foi a pergunta do André Luiz, se não dava para pegar o aeróbus e entrar no umbral, nas regiões do umbral. E a Narcisa falou, questão de densidade da matéria, a matéria que é construída o aeróbus e suas vias é uma matéria mais sutil, a matéria do umbral é uma matéria muito mais densa. Perceberam? A densidade da matéria no mundo espiritual existe em diversos níveis de gradação, ou melhor, infinitos graus. Diz o livro dos Espíritos, que a matéria é tão sutil que nós encarnados não consideraríamos compreender, porque não seria capaz de ferir os nossos sentidos, e tem a matéria grosseira que é essa aqui que está nos rodeando, então por questão de densidade o aeróbus não vai lá, porque a matéria é mais densa, é uma esfera mais densa. Explicando melhor, Narcisa dá um exemplo do avião e do submarino, que é uma excelente explicação, mas a compaixão pelos que sofrem, por espírito de compaixão pelos que sofrem utilizam meios de transportes puxados por jumento, com o cachorro. Respeitando quem está no umbral, e acompanhando a caravana tem uma espécie de urubus, que se alimentam de matéria deteriorada, que é uma emanação mental daqueles seres monstruosos. Vinha agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando: mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E, distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito.
Assim percebemos que o ministério do esclarecimento em nosso lar é tipo um departamento da ciência, cataloga tudo, é onde podemos estudar, onde podemos fazer experimento, onde tem os parques de exposição, onde podemos observar tudo que existe no mundo espiritual, é como se fosse um museu de história natural em nosso lar. Então, percebam que beleza! Podemos fazer pesquisas, cursos lá no Ministério do Esclarecimento, para aprender, obter detalhes. Porque a vida é sempre expansão ao infinito. Achamos que existe somente o que observamos aqui na Terra, mas aqui na Terra não é nada com o que existe no universo. O mundo espiritual e na imensa variedade de planetas, todos habitados, há maravilhas e espetáculos da criação, desafiando a nossa capacidade e a nossa capacidade de estudos. Não conhecemos nada, somos um peixinho de aquário, achando que conhecemos o oceano inteiro. Temos que ter consciência disso, então quando nós estudamos aqui essa obra nós estamos saindo um pouquinho do aquário, assim, para olhar um pouquinho para fora, para tentar entender um pouquinho do que existe lá fora no oceano. Considerações finais. Aqui André Luiz, demonstrando um maior clima de maturidade espiritual, uma experiência maior, mais amadurecido. Porque evolução é isso, é tempo, amadurecimento, experiência. Não tem jeito, não tem como apressar as coisas. Porque ninguém colhe um fruto maduro e saboroso, se não está ainda na estação propícia da colheita. Ninguém apressa o ciclo da natureza. Sempre nos surgem dúvidas, em meio a algumas informações que obtemos na leitura dessa obra que nos remetem a um pensamento mais profundo. Nós aprendemos no livro dos Espíritos, que Deus cria princípios inteligentes, centelhas divinas. Esses princípios inteligentes evoluem do átomo, passam pelos seres vivos, todos desde os seres unicelulares até os organismos mais complexos, atingem a razão os primatas, evoluem, atingem a humanidade, evoluem e atingem o estado de espíritos superiores, evoluem e tornam-se espíritos puros, evoluem e tornam-se seres angélicos. Não tem um percurso único, e é por esta razão que não deve nos causar um susto, quando encontrarmos cães, esses animais, esses seres no mundo espiritual, porque eles estão continuando a sua evolução normal. A evolução contínua e nós podemos entender que a evolução se dá em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual.